Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver, assistir essa aula, mas gostaria de cumprimentá-los. Nós estamos chegando na nossa sexta aula de empreendedorismo. Já é a penúltima aula, já na próxima semana nós já estaremos encerrando. Inclusive eu gostaria de convidá-los porque na próxima aula nós iremos fazer uma live pelo Google Meet, onde nós teremos um convidado que é o professor Ulisses Bezerra. Ele é administrador também e é servidor da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Além disso, ele é um empreendedor digital. E com esse tempo de pandemia, ele começou um trabalho de empreendimentos digitais. E aí eu convidei ele para falar para vocês um pouco sobre a questão do empreendedorismo digital, sobre o marketing digital. E eu tenho certeza que vai ser algo bastante proveitoso para vocês. Principalmente que agora vocês estão terminando o terceiro ano e estarão abertos ao mercado de trabalho. Vocês estarão se formando no curso técnico de informática. E uma sugestão que a gente faz para vocês é que vocês empreendam ou busquem uma colocação no mercado de trabalho. E nós vamos estar mostrando para vocês uma opção de empreendimento, que é o empreendimento digital, que é o marketing digital. Mas isso para a próxima semana. Hoje nós vamos falar sobre, dando continuidade à questão do plano de negócio, nós vamos falar sobre a viabilidade financeira. Nós vamos falar agora sobre um negócio chamado capital de giro. É um termo que é até comum, as pessoas falam muito, as pessoas dizem a respeito do capital de giro, mas elas não sabem o seu real significado. O capital de giro, nós podemos fazer uma analogia, é como se fosse a gasolina da sua moto. Você precisa comprar a moto, você precisa fazer um investimento, que é comprar o veículo. Você vai guardar lá 10, 12, 15 mil reais e aí você vai lá e compra a moto dos seus sonhos. É só esse gasto? A moto não vai precisar de manutenção, a moto não vai precisar de gasolina? Nós sabemos que vai. Da mesma forma a empresa. A empresa, quando nós montamos ela, nós precisamos fazer um investimento inicial para abri-la. Se formos montar, por exemplo, uma assistência de computador, nós vamos precisar alugar um espaço, nós vamos precisar de ferramentas, às vezes vamos precisar de funcionários, e tudo isso será um investimento inicial que vai ser para comprar aquele estabelecimento. Porém, o estabelecimento precisa pagar água, precisa pagar energia, precisa pagar impostos, precisa pagar funcionários. Então é a gasolina do dia a dia, é aquilo que vai manter o seu negócio funcionando. Isso é o capital de giro da empresa. É importante nós tenhamos esse conceito em mente, porque caso nós decidamos abrir um negócio, nós precisamos saber quanto capital de giro é necessário para fazer a nossa empresa funcionar. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através do fluxo de caixa. Nós vamos montar uma projeção de entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. A partir dessa projeção, eu vou poder calcular quanto que eu vou precisar de combustível por mês, quanto que eu vou precisar de capital de giro por mês para minha empresa. O capital de giro ele necessita ser suficiente para cobrir o ciclo operacional, que é o intervalo de tempo entre as compras de matéria-prima e o recebimento de vendas. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte: o meu capital de giro ele precisa manter a minha empresa de quando eu começo, por exemplo, se eu trabalho com vendas de joias, de semijoias, eu vou comprar a minha matéria-prima, eu vou comprar a minha semijoia lá em Belém, vou receber essa minha semijoia, vou fazer um estoque dela e posteriormente eu vou vender essa joia. Mas o que acontece? Vamos supor que todo esse ciclo demorou 90 dias, certo? É um período que eu não vou ter dinheiro, porque eu vou comprar a minha matéria-prima, vou fazer o estoque e vou vender. Eu vou precisar estar aí com pelo menos 90 dias com um dinheiro em caixa para poder sustentar a minha empresa. E o que seria o ciclo financeiro? O ciclo financeiro, gente, é o ciclo que vai ser mais apertado ainda. O ciclo financeiro
é o intervalo de tempo entre o pagamento da matéria-prima e o recebimento das vendas. Quer dizer o seguinte, eu comprei a minha semi-joia lá em Belém, eu comprei aqui, ó, compra de matéria-prima, comprei com 30 dias. Passei 30 dias aí, comprei a matéria-prima. Comprei aqui, mas 30 dias depois eu vou precisar fazer o quê? Pagar a minha semi-joia. Depois que eu pago, eu vou fazer a venda. Só que geralmente as pessoas não compram à vista os nossos produtos. Eles pedem um prazo. Então, durante esse prazo, eu vou também ficar sem dinheiro. Eu vou estar sem fluxo no meu caixa. E aí eu vou precisar do meu capital de giro. Então, o fluxo financeiro é da data que eu pago a minha matéria-prima até a data do recebimento das vendas. Ou seja, eu vou precisar de dinheiro, de capital, de giro, durante o ciclo operacional e durante o ciclo financeiro. Porque eu vou precisar dessa gasolina para fazer o motor da moto funcionar. Lembram da analogia? Vamos a um exemplo prático. Veremos uma indústria de balde. Esse aqui, gente, é o fluxo de caixa do período de 5 anos de uma empresa. Pegamos logo um período de 5 anos, que é um período mais longo. Para que a gente precisou calcular o fluxo de caixa? Para que a gente possa saber quanto que eu vou precisar de capital de giro, certo? O que acontece? Nós temos aqui como despesas fixas mensais um aluguel mensal que é de R$500, só que multiplicado por 12 meses, R$6.000. Despesas administrativas, no ano eu tenho R$54.000 de despesas administrativas. Comissão de vendas, eu pago R$40.320 por ano. Despesas variáveis, que seriam a máquina e mão de obra, eu gasto R$38.400. Despesas variáveis de matéria-prima, R$115.200. Total das despesas, total das saídas, são R$253.920 por ano que eu tenho de despesas, de saídas. E as minhas receitas com vendas, R$403.200, certo? E aí eu vou ter um resultado financeiro aí de R$149.000. Quanto que eu vou precisar de capital de giro? Anualmente, você precisa de no mínimo R$253.920, que são o total das suas despesas. Esse é o valor que você precisa ter anualmente para que você possa fazer a sua empresa funcionar. E professor, quanto que eu vou precisar por mês de capital de giro para essa minha empresa, para essa minha fábrica hipotética funcionar? Você vai pegar os R$253.920 e nós vamos dividir por 12, que é a quantidade de meses do ano. Quer dizer que o meu capital de giro tem que ser de no mínimo R$21.160. Esse é a margem de segurança. Porém, nós sempre aconselhamos que você tenha um pouco mais. Vamos colocar aí 20% a mais. Você tem que ter no caixa pelo menos R$25.392 para você ter uma margem de segurança. Todo mês você tem que ter esse valor lá no disponível, no caixa da sua empresa, correto? A situação vai se repetindo porque é uma situação hipotética, sempre dando os mesmos valores. Lógico que numa empresa real isso vai mudar. Esse aluguel ele pode ser que ele aumente, o valor das comissões também pode aumentar, o valor das despesas com mão de obra, se houver um aumento salarial, isso aqui no quinto ano vai estar diferente. Mas isso é apenas uma projeção. O fluxo de caixa ele é uma ferramenta que serve para projetar todas as entradas e saídas de recursos financeiros ao longo do tempo. Foi o que fizemos aqui. Isso aqui foi um fluxo de caixa e nós projetamos as entradas e saídas do ano todo. Mas nesse caso aqui nós fizemos de 5 anos de uma determinada empresa. Precisamos calcular se o empreendimento ele é viável financeiramente falando. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos verificar se o empreendimento ele é viável? Nós verificamos através do fluxo de caixa. Se o valor presente líquido possui um percentual de retorno maior do que um investimento bancário conservador.
O que a gente quer dizer é o seguinte, gente, imagina o seguinte, para você montar a sua empresa, você calculou aí que você vai precisar de 100 mil reais, tá? 100 mil. E aí você fez a projeção do fluxo de caixa, tá? Na projeção de fluxo de caixa, você chegou à conclusão que em 5 anos, esse teu investimento de 100 mil reais, ele vai se transformar em 500 mil. Ou seja, aumentei aí 5 vezes o meu valor inicial, tá? E aí eu fiz um outro cálculo para ver se eu colocasse esse dinheiro na poupança, quanto que eu iria ter de rendimento em 5 anos. E aí você fez o cálculo lá e você chegou à conclusão de que você teria 150 mil reais de rendimento. Por quê? Porque a poupança está pagando muito pouco. Ela está pagando ao ano 4,52%. É um valor muito pequeno. E aí você chegou à conclusão, poxa, será que é melhor eu montar a minha empresa? Será que é melhor montar a minha fábrica? E aí em 5 anos eu vou ter um capital aí de 500 mil? Ou é melhor eu não correr nenhum risco e colocar esse dinheiro na poupança e garantir aí em 5 anos um rendimento aí de 50 mil reais? Ou seja, eu tinha 100 mil, vou ter 150. Então essa é uma das análises. Essa é uma análise de viabilidade que é possível nós chegarmos a partir do fluxo de caixa, certo? Falaremos agora do balanço patrimonial, que nada mais é do que uma foto do patrimônio da empresa, com todos os direitos e obrigações dela, no caso da empresa. E esse balanço ele é uma exigência legal. O balanço patrimonial, geralmente ele é feito pelo contador. Então, na hora que você vai montar a sua empresa, é necessário que você de repente contrate um escritório de contabilidade, ou você contrate um contador para ele trabalhar dentro da tua empresa. Se você está começando, o conselho é você contratar um escritório, que aí ele vai cuidar da tua contabilidade. Mas é importante que você entenda o balanço patrimonial, para que você não incorra em nenhum risco, tá? O balanço patrimonial é como se fosse uma foto. Aqui nós vamos colocar do lado esquerdo são os meus direitos. Do meu lado direito são as minhas obrigações. O que seria o ativo? É tudo que a empresa tem. Se de repente a empresa tem um carro, vai aparecer aqui o carro do lado esquerdo do balanço patrimonial. E aí o carro lá custa 50 mil. Vai estar lá carro 50 mil. Tá? Então, lado esquerdo, o ativo, aquilo que a minha empresa possui. O passivo são as minhas obrigações, aquilo que eu estou devendo. De repente esse carro ele foi financiado, eu comprei ele pelo banco, e aí eu estou devendo 50 mil. Ou seja, 50 mil reais é o valor que eu devo de financiamento desse veículo que ele foi comprado para minha empresa. Então ele vai aparecer do lado esquerdo no ativo e também vai aparecer do lado direito no passivo, tá? O patrimônio líquido é o dinheiro dos sócios. A gente pode se dizer assim. De repente o sócio lá investiu, olha, sócios investiram lá na empresa 100 mil para começar. Ele aparece aqui com patrimônio líquido, mas ele também vai aparecer no ativo, na conta caixa, que foi o dinheiro que foi depositado pelos sócios. Ele vai aparecer os 100 mil que foi colocado aí pelos sócios. Ou seja, ele teve uma entrada de um lado e do outro, tá? Essas são as entradas dobradas. Isso é uma técnica de contabilidade que nós não vamos nos aprofundar muito, até porque esse não é o intuito da matéria. A DRE, ela é uma outra exigência legal, que demonstra o resultado apurado da empresa nos últimos 12 meses. Nós temos aqui um exemplo de uma DRE. A DRE, ela, diferente do balanço patrimonial, ela não vai tratar sobre direitos e obrigações. Ela vai falar sobre entrada e saída de dinheiro, de uma maneira bem simples. É como se fosse um fluxo de caixa, mas um fluxo de caixa mais aprimorado,
mais amplo, ele vai detalhar tudo aquilo que a empresa recebeu de dinheiro e tudo aquilo que a empresa gastou. Nós temos aqui como exemplo essa empresa lá, ela teve uma receita operacional, ou seja, ela recebeu durante um ano inteiro 403 mil reais. Porém, ela teve deduções. Quais foram as deduções? A comissão que ela pagou para os vendedores, pagou 40 mil. E aí, descontado essa comissão, sobrou os 362. Porém, houveram mais custos de produtos vendidos, a máquina, a mão de obra, gastou mais 38 mil. Gastou mais com matéria-prima. E aí ele teve um resultado aí de 209 mil. Houveram outras despesas, como uma despesa operacional aqui de 54 mil, aluguel. E aí o resultado operacional, antes do imposto de renda, foi de 149 mil reais. Ela pagou a CCL, que é uma contribuição, é um imposto. Pagou também o imposto de renda, na alíquota de 15%. O que sobrou foi de 113 mil reais de lucro líquido, antes das participações. Além disso, houve uma provisão para imposto de renda de 13 mil. No final das contas, a empresa teve de lucro líquido 113 mil reais. E foi o lucro anual da empresa, correto? Como que nós chegamos a esses resultados? Através das demonstrações do fluxo de caixa. Pelo fluxo de caixa, nós conseguimos montar essa DRE. A sugestão é que esses cálculos eles sejam elaborados pelo seu contador, tá? Não adianta você, de repente, montar uma empresa, professor, vou fazer tudo, vou fazer balanço patrimonial, vou fazer DRE. Não. Você tem que se preocupar com a gestão da sua empresa. A parte mais técnica, o ideal é que você contrate um contador para fazê-lo. E afinal de contas, o que é o investimento? Nós podemos classificá-lo como o montante necessário para iniciar ou aumentar a sua empresa. Como que eu passo captar recursos para investir? Porque uma das preocupações dos investidores é de onde eu vou tirar dinheiro para começar o meu negócio. Como que eu vou iniciar um empreendimento se eu não tenho recursos? As formas de investimento podem ser capital próprio, que é quando o próprio empresário, o próprio empreendedor, ele investe o dinheiro dele para montar o negócio. Ele guarda o dinheiro durante um determinado período e ele usa esse dinheiro para iniciar a sua empresa. Pode ser através de recursos de terceiros. Nesse caso, geralmente são bancos. A pessoa pode ir lá no BASA, pode ir no Banco do Brasil ou no Sicredi, que aqui na região oeste do Pará está crescendo muito. Espero realmente que o Sicredi vá também para o Marajó, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para a região. Ou através de familiares, de repente a pessoa empresta da mãe, do pai ou do cônjuge. Então é uma outra forma. Existe também um negócio chamado Investidores Anjos, que se vocês quiserem conhecer melhor, vocês deem uma lida na apostila e aí fala um pouco sobre essa forma de financiamento para investimentos. Muitos investidores preferem usar os recursos próprios para não ter sócios. O empreendedorismo social costuma contar com o apoio de instituições, de institutos e associações. Algumas das vezes as pessoas elas não querem um sócio para mandar lá no seu negócio, então ela prefere guardar o dinheiro durante um período para poder iniciar o seu próprio negócio. Se vocês estão montando um empreendimento social, a sugestão é que vocês podem captar recursos através de editais que estão espalhados aí no Brasil. Aonde que eu posso consultar isso? Vocês podem ir aqui nessa empresa, nesse site, que é na capta.org.br, e lá tem melhores informações. Professor, eu quero montar um projeto de reflorestamento, tal, e eu vejo que eu posso vender as mudas e ganhar um bom dinheiro com isso e ainda ajudar o meio ambiente. Vai nesse site aqui, no capta.org.br, e aí você verifica quais editais estão disponíveis no momento para empreendimentos sociais, para empreendimentos que busquem a melhora da qualidade de vida das pessoas. Então você pode acessar um recurso através dessa plataforma. Não é a plataforma que dá o dinheiro, ela só mostra onde você pode captá-lo, tá? Outras fontes de levantamento de capital,
Fontes públicas podem ser empresas públicas, bancos públicos, diretamente do governo, agências governamentais ou através de fundos. Empresas públicas, a gente tem aqui como exemplo a Petrobras, podemos falar também do BB. O Banco do Brasil tem uma fundação, que é a Fundação Banco do Brasil. Todo ano a fundação ela abre editais para negócios sociais. Alguns deles eles não pedem nem contrapartida. Você capta o recurso, você usa a empresa, você apenas precisa prestar contas, mas você não precisa devolver o dinheiro. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Desenvolvimento Social, que é o BNDES, todos eles também oferecem recursos para o empreendedor, para ele começar. Governos estaduais, nós temos aí o Fundo Esperança aqui no Pará, que está emprestando dinheiro para os empreendedores. Agências governamentais e fundos. Dentro da iniciativa privada, com quem você pode captar recursos? Empresas privadas. Diversas empresas, por meio de ações de responsabilidade social, elas fazem esse financiamento de empreendimentos. Bancos particulares, Bradesco, Itaú, etc. Fundações, a Fundação Banco do Brasil, que eu já falei para vocês, Fundação Ayrton Senna, e organizações não governamentais, olha, Instituto Sociedade e População da Natureza, e pessoas físicas através de doações. Governos estaduais, eles também oferecem crédito e subsídio para empreendedores, o exemplo, o Fundo Esperança, que eu já disse anteriormente. Grandes bancos públicos também oferecem crédito a juros menores, como é o caso do Banco do Brasil, que oferece um microcrédito orientado. É uma modalidade de crédito que você capta um recurso a um valor mais baixo e aí você pode fazer uso para começar o seu empreendimento. Nós ouvimos muitas pessoas reclamar dos seus empregos, mas o que falta para iniciar um negócio? Tanto faz, gente, você começar um negócio com dinheiro ou não. Professor, eu ganhei 100 mil de uma indenização de uma empresa que eu trabalhei, e aí eu vou usar esse dinheiro para montar o meu negócio. Antes de mais nada, você tem que fazer uma coisa que é um negócio chamado planejamento. Você vai montar o seu plano de negócio. Porque se você tiver o dinheiro, mas você não tiver o planejamento, é possível que você perca todo o dinheiro e você fique sem o dinheiro e sem o negócio. Então, antes de mais nada, antes de você começar a sua empresa, você precisa planejar, você precisa montar o seu plano de negócio. E o importante é não desistir e sempre procurar feedback de investidores experientes e também do Sebrae. Eles vão estar ajudando vocês. Em suma, senhores, o resumo da aula foi que nós falamos sobre balanço patrimonial, sobre DRE e fontes de recursos para vocês começarem o negócio de vocês, para vocês investirem. A sugestão que eu dou para vocês, se vocês forem embarcar nessa jornada do empreendedorismo, procurem o Sebrae. O Sebrae ele vai dar melhores orientações, melhores informações para vocês de como vocês podem iniciar o negócio. E vocês estão muito bem servidos aí no Sebrae. Pelo Sebrae aí no Marajó, pelo nosso amigo Thales, que é o gerente daí do Marajó, uma excelente pessoa, um excelente profissional, e eu tenho certeza que ele vai estar de portas abertas para recebê-los. Nós agradecemos e as atividades já estão disponíveis para vocês no SIGA e no grupo de vocês. Muito obrigado e até a próxima.